Nosso querido Pai Celestial, muito obrigada, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos concede, porque o Senhor nos despertou, nos trouxe aqui para buscar a Tua presença. Queremos te suplicar, Senhor, a presença do Teu Santo Espírito conosco, guiando todo o estudo que vamos fazer, que o Teu Santo Espírito possa falar aos nossos corações mais uma vez. Que o Teu Espírito possa falar através do Teu servo. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Sim. Querido amado Deus. Bom, pessoal, deixa eu já colocar na tela aí. Eu não sei se nós vamos conseguir fazer em 1 ou 2 dias, tá? Então, vamos indo aí, conforme nós vamos avançando, a gente vai saber, tá bom? Então, vamos bem na calma, na cautela. Primeiro, nós precisamos entender a importância desse capítulo, tá? O capítulo 9 vai ser uma explicação do capítulo anterior, tá? Então, tem alguma coisa Daniel não entendeu. E aí é enviado um anjo para que explicasse a Daniel. Bem? Então, nós vamos ver que coisa é essa. Entender isso aqui, meus irmãos, é crucial para defendermos o Adventismo. Tá bem? Então, esse capítulo 9, para nós conseguirmos defender o Adventismo, para conseguirmos defender as doutrinas que nós seguimos, é necessário entendermos esse capítulo. Então, esse capítulo é muito, muito, muito importante que nós saibamos as coisas. Por quê? Muitas vezes, as pessoas não entendem as profecias e qualquer ventinho de doutrina já afasta elas. Tá? Então, conheço muitos jovens que eles queriam aprender, eles queriam estar aptos ali em Daniel, em outras áreas também, só que eles não se aprofundavam. Muitas vezes não é muito feito isso que nós estamos fazendo aqui, né? Tem ali os domingos, mas o domingo é um dia ali que geralmente a igreja é vazia e a coisa não anda. E aí quando esse jovem, ou quando nós, mesmo as mais velhos, adultos, nós encontramos ali alguém que, olha, esse Espírito Santo não é Deus. E aí você começa, como que é mesmo? Sei lá. Aí entra naquela parte de santuário e Daniel e Apocalipse. Esses 3 elementos, que são os mais comentados dentro da nossa igreja. Uri Smith fez livros sobre isso. O Huskell fez livros sobre isso. Ellen White fala muito sobre isso. Então, são os 3 pontos ali muito importantes para nós hoje, para mantermos a nossa fé. Esse livro de Daniel, esse estudo que nós fizemos aqui, é para que nossa fé seja mantida firme e forte no Senhor. Okay? Vocês estão vendo a sincronia do livro, vocês estão vendo as profecias acontecendo na nossa cara. Vocês estão vendo que Deus coloca um evento após o outro sincronizado. E agora, esse capítulo 9 vai mostrar para vocês que Deus é muito minucioso até mesmo nos segundos e minutos que nós temos no nosso dia. Essas profecias vão encaixar perfeitamente. Lembra que eu falei para vocês que Antíoco Epifânio deixa 55 dias vagos? Pois essa profecia, seja das 70 semanas que vamos falar, seja das 2.300 tardes e manhãs, vão fechar nos segundos. Então é por isso que nós somos adventistas, ok? É porque o Deus que não deixa falhas, Deus não deixa ponta solta, ok? E nós vamos ver isso na prática no capítulo 9 de agora. Então, a importância de nós entendermos esse capítulo é muito grande. Digo para vocês que, muito provavelmente, é o capítulo dos mais importantes que nós vamos estudar até o momento, tá bem? Então, vamos entender aqui o que está acontecendo. Nós vimos o capítulo 8, Daniel tem uma visão. Deixa eu aqui. Aí. E o título eu coloquei, Entendendo a Profecia. Por quê? Teve alguma coisa que Daniel não entendeu. Vamos entender agora o que foi e o que seria essa interpretação. Vamos lá. A estrutura de Daniel 8, já fiz isso com vocês, ela tem 27 versos. A visão vai até o 14. A interpretação vai até o 25. E fica 2 textos que nós não vimos no capítulo 8. E nós vamos ver agora. Bem? Nessa visão tem a bode e o carneiro até o verso 8. E tem do 9 ao 12 o chifre pequeno.
e tem 2.300 tardes e manhãs em 13 e o 14. Essa parte, 13 e 14, é ouvida. Ele diz, ouvi um santo que falava contra o santo. Ok? Bode e carneiro, a interpretação vai até o 22, o chifre vai até o 25, e o que acontece com as 2.300 tardes e manhãs? Será que a pessoa entendeu? Explicou para Daniel? O que acontece nesse ponto? Será que esse verso 26 e 27 é a explicação disso? Porque faz sentido, né? Tem 2 versos aqui, 2 versos aqui. Vamos ver se é, de fato, uma interpretação. Os versos 26 e 27 diz o seguinte: a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão, e não havia quem a entendesse. E agora? Isso aqui não ajudou Daniel a entender. Agora, a parte que Daniel não entendeu, meus irmãos, é a parte justamente dos versos 13 e 14. Porque a explicação do bode e do carneiro estava lá. A explicação do chifre pequeno estava lá. Só que não temos uma explicação para os versos 13 e 14. Roberto, como você me prova isso? Vamos no original. Vamos entender aqui 2 palavrinhas que são usadas para visão. Visão tem 2 palavrinhas ali que são usadas. E nós vamos começar com a primeira, que é a palavra razão. A razão, meus irmãos, é uma palavra usada para visão na sua totalidade. Ou seja, a visão inteira é falado razão. Ok? Agora nós temos uma outra parte que é chamada de maré. O que seria maré? É uma parte de uma visão. No caso aqui, a parte ouvida. O que Daniel não entendeu foi a maré. 2.300 tardes e manhãs. A razão, ele entendeu. Ele sabia o que era o bode, ele sabia o que era o cordeiro, ele sabia o chifre pequeno. Isso daí ele já tinha aquela... o elemento novo no capítulo 8 é 2.300 tardes e manhãs. No capítulo 7 já tinha ali o bode como leopardo, carneiro como urso. O chifre pequeno tinha também no capítulo 7. Então o Daniel tinha uma familiaridade. Agora essa maré não. Agora vamos ler o texto com o hebraico no lugar. A visão maré, isso é o anjo falando, tá? Como tá tudo visão, às vezes nós ficamos, boiando. Mas quando a gente coloca a palavra que está para visão, aí vocês conseguem entender. A visão maré, ou seja, da tarde e da manhã, que foi dita, é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão na sua totalidade. A visão razão. Porque se refere a dias ainda muito distantes. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a maré, ou seja, as 2.300 tardes e manhãs, e não havia quem me entendesse. Agora ficou claro para vocês? Daniel não entendeu a razão. Daniel não entendeu a maré. Aos 2 versos do 13 e o 14. Não sabemos o motivo desse não entendimento. Nós temos um ponto que pode ser considerado. O próprio Daniel diz que enfraqueceu. Talvez o anjo quisesse explicar, mas Daniel não aguentou. Ele ficou doente ali, ficou alguns dias enfermos, porque, irmãos, a glória de Deus é muito grande. Mesmo um anjo tem uma glória porque ele está próximo de Deus, certo? Lembra que Moisés, ele ficou 40 dias, quando desceu com o rosto em glória, porque ele pediu para ver Deus, e Deus mostrou ali na brechinha as costas, e Moisés já desceu com a glória. Imagine os anjos mesmo. Então, esse poder fez com que Daniel enfraquecesse. Nós vamos ver isso no capítulo 10. Daniel vai enfraquecer por várias vezes lá. Mas, só para que vocês entendam, talvez o anjo quisesse explicar, mas Daniel não aguentou, então não foi explicado. O fato é,
Daniel não entendeu a maré. Não foi a visão total. Ok? Então, razão, visão em sua totalidade. Maré, trecho que ele ouviu. É uma parte da visão. Tá bem? Entendemos isso aqui? Daniel não entendeu os versos 13 e 14. Os versos 26 e 27 não ajudaram Daniel em nada nesse sentido. Tá bem? Agora, vamos entender esses versos. Porque é muito importante para nós. Antes, vamos ver a estrutura do nosso capítulo 9. Também tem 27 versos, por coincidência. Daniel é o protagonista até o verso 19. Do 20 até o 27, o anjo assume esse protagonismo. Ok? Nós temos na parte de Daniel um espanto, ele fica até o verso 3 espantado com o que viu. Depois vem uma oração, que é uma das mais lindas da Bíblia, se não a mais. Tá? Eu sou meio suspeito em falar, porque eu amo Daniel. E aí, do 20 ao 27, o anjo chega até o 23, e depois ele explica as 70 semanas, que vai dar luz aos 2.300 dias. Ok? Então, é quando ele explica o quê? A maré. Então, vamos lá começar com calma. Primeiro, vamos para a parte da oração, porque temos muita lição ali para Daniel. Depois, nós vamos chegar na parte complicada, que é dos 20 ao 27. Tá bem? Pontos importantes aqui. O que Daniel entendeu, Roberto? Daniel sabia que estava próximo de sair a Babilônia. Ele entendia ali, nesse capítulo 9, vocês já vão ver que ele vai falar Dario, ele vai falar, deixa eu voltar aqui, ó. Aqui é só um ponto para vocês entenderem. Nós vamos fechar aqui no 23, 9 e 23, e vocês vão ver, ó, considera a coisa e entende a maré, tá bem? Aqui é quando o anjo vai começar a explicação para Daniel. Então o anjo vem explicar justamente isso, o anjo não vem explicar a razão, porque ele já entendia. Daniel já entendeu o bode, entendeu o carneiro, entendeu o chifre pequeno, isso aí não é problema. O problema é a maré, tá bem? Jeremias 25, por que Daniel ficou inquieto? Jeremias 25, 11, diz que toda a terra virá a ser um deserto e um espanto. Essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. E nós colocamos como a data, vou colocar uma linha do tempo para que vocês possam entender ponto por ponto. Então, em 609, é a Batalha de Arã. A Síria se finda e a Babilônia é o reino do mundo já. Ok? Agora, lembra que nós vimos lá no início que Nabopolassar derrota junto com Ciáxares a Síria, e aí extirpa ela em 609, foi em 612 que eles fizeram a queda, depois em 609 eles detonam de vez, certo? E aí a Babilônia fica como poder universal. A partir desse momento, você lembra que quando o reino da Síria comandava toda a região, quando um reino destrói o reino predominante, ele fica predominante. Ou seja, toda a região agora é comandada por esse novo rei. Então, a Babilônia entra aqui nesse ponto, ok? Então, a Babilônia 609, querendo ou não, já começa a servir o rei da Babilônia. Tá bem? Toda a terra virá a ser um deserto e um espanto. Essas nações servirão ao rei da Babilônia. Não está dizendo cativeiro babilônico, está dizendo que servirão. Então, eu gosto também dessa data de 609. Então, 539 é justamente quando Ciro conquista a Babilônia com Dario. E quantos anos dá? Exatamente os 70 anos. Ok? Com tudo isso, Daniel, estudioso da palavra, ele entendia que era para estar resolvida a situação. Já era para ter alguma coisa. Ciro já devia ter soltado um decreto, já devia ter acontecido alguma coisa para o povo voltar para Jerusalém. O problema é que Daniel não vê essas coisas. E aí, quando vem essa 2.300 tardes e manhãs, 1.260 dias, quando vem esse monte de data longa, Daniel faz uma confusão ali. Ele fala, meu pai, 70 anos já foi uma coisa terrível.
Se nós ficarmos 1.260 anos ou 2.300 anos nesse como vassalo, como alguém senhor, e aí ele começa a ficar espantado. Estão entendendo? Então, Daniel confunde 70 anos com as 2.300 tardes e manhãs. E ele pensa que agora não vai ficar mais 70 anos, vai ficar milênio, mais de milênios, 2 milênios para que o santuário fosse restaurado. E Daniel, em primeira mão, ele entende que é o santuário terrestre. Ele não entende o santuário celestial ainda. Isso vai aos poucos, ok? Com o texto sendo falado e a explicação sendo dita, é que Daniel vai chegar nessa conclusão do santuário celestial, ok? Mas nós vamos fazer aqui passo a passo de como Daniel, como se eu e você fôssemos Daniel. Então, ó, eu e você não entendemos a visão. Vamos supor que nós somos Daniel. Então, nós não entendemos a visão. Nós somos muito estudiosos da Bíblia e nós chegamos à conclusão ali por Jeremias que 70 anos cairia ali no fim do reinado da Babilônia. A Babilônia se finda, ok? 70 anos rola, nós não vemos ninguém resolvendo nada, me vem uma visão de 2.300 tardes e manhãs, eu fico sem entender por que a coisa não rolou, tá? Porque essa visão do capítulo 8 foi lá anteriormente, Belsazar, lembra? Foi 2 anos depois ali, foi 551, então ainda estava longe de acontecer. Então Daniel provavelmente chegou 539, ele não viu movimentação nenhuma, ele falou, será que aquela visão das 2.300 tardes e manhãs foi, Deus aumentou o cativeiro? Deus aumentou a servidão? E aí ele começa a ficar espantado, porque ele não vê a coisa a fluir. Ele falou, mas eu não tinha entendido pelos livros de Jeremias que ia acabar agora. Agora me deixou complicado. E aí Daniel começa a ficar triste, começa a ficar espantado. Senhor, será que é isso? E aí nós vemos que Daniel está em 538 no Daniel 9. Então, quando Daniel vai escrever essa oração, é porque já se passou um ano e não liberta ninguém. E agora ele faz a confusão. Será que aumentou? Será que é 1.260 anos ou 2.300 anos que a gente vai ficar nesse cativeiro? Estão entendendo como que Daniel começou, a cabeça dele ficou girando. E ele já não entendia mais o que seria. E aí Daniel faz justamente aquilo. Vamos fazer um paralelo para que vocês possam entender. Então, ó, 609, quem comanda era o leão alado. Depois, o urso toma lugar, certo? Que é bem no momento em que deveria ser liberto o povo. Depois nós temos, isso aqui é o capítulo 7, tá? Depois nós temos o leopardo alado. Depois, que é em 331, Alexandre o Grande derrota o fraco Dario, tá? Dario III. Depois, nós temos o animal espantoso, os seus 10 chifres, certo? Que foi em 168, quando Roma inicia a sua supremacia. Depois, nós temos um chifre pequeno, que faz complicação aos santos por 2 anos e meio. Então, 3 anos e meio, 1.260 anos, como a gente viu. E aí, no capítulo 7, diz que se assentaria o tribunal. Então, Daniel, no capítulo, ele lembra do capítulo 7. Será que vai ser 1.260 anos que a gente vai ficar nesse cativeiro? Aí depois Daniel vai para o capítulo 8 e faz uma retrospectiva de novo. No capítulo 8, Daniel vê um carneiro. Depois ele vê um bode, que significa as mesmas coisas que está embaixo. Depois ele vê um chifre que se engrandeceu. Lembra que não tem animal? Mas tem esse chifre engrandecido, meus irmãos. Por quê? Esse chifre vem desse animal e ele se engrandece, ok? Então ele pega todo esse período. Por quê? Seria Roma pagã e Roma papal. Tá bem? Então é por esse motivo que não tinha ali o animal. Eu já expliquei também ontem por quê. Por causa que os animais que foram bode e carneiro era simbolizando algo no santuário. Lembre-se que esse capítulo 8 é algo sobre santuário. Depois disso, o santuário seria restaurado. Então Daniel chega em capítulo 7, capítulo 8 e fica, e agora? Porque nessa visão do capítulo 8 tem 2.300 tardes e manhãs que Daniel entendia como anos. E aí Daniel fala, meu pai, como que eu resolvo isso aqui? Vocês estão entendendo que a cabeça de Daniel ficou daquele jeito? Muitas vezes como a nossa fica, quando nós não entendemos alguma coisa. Doido para tentar entender. E doido para que não seja o que vocês estão pensando. Porque imagina 2.300 anos ou 1.260 anos sendo
a cidade de Jerusalém sendo uma vassala, o povo sofrendo como escravo e etc. Imagine só, meus irmãos. Então, Daniel, baseado nisso, vocês vão ver a oração. Ok? Vamos ler aqui rapidamente. Abram as Bíblias de vocês, que eu não coloquei na tela. Abram as Bíblias de vocês aí em Daniel 9. Eu dei um resumo aí dos 3 primeiros versos, mas vamos ler na Bíblia para ficar bem gravado na nossa mente. Daniel 9, de 1 a 3. Eu detalhei aí os 3 primeiros versos para vocês entenderem o que aconteceu, tá bom? Mas vamos ler na palavra de Deus. Daniel 9, de 1 a 3. No primeiro ano de Dario, ou seja, Dario, ele reinou por 1 ano e pouco, entendeu? Então já estava ali próximo de Dario falecer. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da semente dos Medos, o qual foi feito o rei dos reis dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos, a respeito das quais as palavras do Senhor veio ao profeta Jeremias, era 70 anos, quando se completaria as desolações de Jerusalém. E coloquei a minha face diante do Senhor Deus, para buscá-lo com orações e súplicas, com jejum e vestimenta de pano de saco de cinza. Quando se coloca saco de cinza, meus irmãos, é porque a pessoa está devastada. Bem, o saco de cinza na Bíblia é para esse sentido. A pessoa ali está se humilhando a Deus, se humilhando a alguém, ok? Então, é nesse sentido. Então, ele usa o jejum e o saco de cinzas e a oração. Ou seja, Daniel está com um problema gigante. Ele está com a sua cabeça, teologicamente falando, bugada. Ele não entendeu as coisas e ele não foi atrás de sabedoria humana. Ele foi atrás do Deus Todo-Poderoso, em oração, jejum e humilhação. Ok? Porque muitas vezes nós podemos jejuar e orar e achar que Deus tem que nos responder. Mas Daniel aqui, ele foi humilde. Então Daniel foi usar as 3 armas que se usa em momentos de crise: jejum, oração e humilhação. Se humilhar a Deus. Colocar o seu coração em quem pode resolver a situação. Então, esse resumo que eu fiz para vocês é desses 3 versos, ok? Daniel ficou dessa forma. Eu entendi que 70 anos era até 539, que no máximo 538. Não aconteceu o que eu entendi. Será que o capítulo 7 é 1260 anos agora e Deus aumentou isso aí? Ou será que é 2.300 anos agora? Então Daniel ficou sem entender. Como os 70 anos não se cumpriu, ele não entendeu o restante. E talvez pudesse Deus ter aumentado sem avisar nada para ninguém. Então Daniel ficou preocupado quanto a isso. E aí Daniel vai para uma das orações mais incríveis da Bíblia. Vamos lá ver alguns versos, tá bem? Ou melhor, vamos ler todos os versos, depois eu venho pontuando ponto por ponto. Então vamos até o verso 14, tá bom? 4 a 14. Vamos ler aqui na palavra de Deus. Diz o seguinte: E eu orei ao Senhor meu Deus, e fiz minha confissão e disse: ó Senhor, grande e temível, que mantém pacto e a misericórdia para com que aqueles que amam e para com aqueles que guardam os seus mandamentos. Vamos pegando as nuances, depois a gente vai voltar para entender esses pontos. Porque essa oração tem muita coisa teológica aqui, muita coisa importante que muitas pessoas passam alto, mas tem muita lição importante. Vamos lá. Nós pecamos e cometemos a iniquidade, e nós portamos impiamente e nos rebelamos, e até nos afastamos dos teus preceitos e dos teus juízos. Nem escutamos teus servos, os profetas que falaram em teu nome aos nossos reis, príncipes e nossos pais, para todo o povo da terra. Ó Senhor, justiça pertence a ti, porém a nós confusão de faces, como nesse dia, para os homens de Judá e para os habitantes de Jerusalém e todo Israel, aqueles que estão próximos e aqueles que estão distantes, em todas as nações para onde tu conduziste, por causa da transgressão que cometeram contra ti.
Ó Senhor, a nós pertence a confusão da face, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertencem as misericórdias e o perdão, embora tenhamos nos rebelado contra ele e não tenhamos obedecido à voz do Senhor, nosso Deus, para andar na sua lei, nas suas leis, que ele colocou diante de nós pelos seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, afastando-se para não obedecerem à tua voz. Portanto, a maldição está derramada sobre nós. E o juramento que está escrito na lei de Moisés, o servo de Deus, porque nós pecamos contra ele. Ele confirmou as suas palavras, que falou contra nós e contra nossos juízes, que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, pois sobre todo o céu não tem feito como se fez sobre Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio, contudo não fizemos a nossa oração perante o Senhor nosso Deus, para que nos desviássemos de nossas iniquidades e entendemos a tua verdade. Portanto, ó Senhor, vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós, pois o Senhor nosso Deus é justo em todas as obras que faz, pois nós não obedecemos à sua voz. Então vamos lá, vamos ver algumas coisas importantes nesses versos. Bom, primeira coisa, no verso 4, diz aqui, ó, Deus grande e temível, ou seja, primeiro Daniel engrandece o nome de Deus. Bom, isso é importante quando nós formos fazer oração, sempre engrandecer o nome de Deus, porque Deus é um Deus grandioso, Deus é o nosso único Deus, Deus é o Deus que nos mantém vivos, Deus é o Deus que nos dá vida, Deus é o Deus que pode tirar o nosso fôlego de vida. Então, engrandecer o nome de Deus é importante nas orações. Que guarda a aliança. Opa, nós temos aqui, ó, guarda a aliança. Lembra que lá na época do Êxodo, feita uma aliança ali com o povo? Estão compreendendo? Então, guarda a aliança. Mas para guardar a aliança, Deus guarda a parte dele. Daniel está dizendo, ó Senhor, Deus grande e temível, que guarda a aliança. Tu guarda a aliança, Senhor, mas nós não. Só que Deus guarda a aliança para quem? Para quem guarda, ama e guarda os teus mandamentos. Tem uma condição aqui para Deus manter a sua aliança. É que eu e você precisamos ter a nossa parte, que é guardar os mandamentos. Ok? Aí Daniel se coloca com muita humildade como o pecador. Temos pecado e cometido iniquidades. Procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando dos teus mandamentos, os teus juízos, e não demos ouvidos aos seus profetas. Aqui nós temos duas lições importantes. Primeiro, a humildade de Daniel. Nós vimos durante o livro de Daniel que ele era uma pessoa íntegra. Certo? No próprio capítulo 6 deixa isso claro. Ele não tinha culpa nem contra Deus, nem contra o rei. Mas Daniel como humilde, Daniel como vivendo Cristo nele, Daniel como entendendo a justiça de Cristo, ele nunca se achava melhor do que os outros. Assim como eu e você também não devemos nos achar nunca. Ok? Somos falhos, miseráveis que somos. Fazer que nem Jó. Se eu for perfeito, eu desprezo a minha vida, prefiro não ser. Ok? Então, Daniel está nos dando essa lição também. Outra lição, quantos de nós estamos fazendo como Israel? Israel teve vários profetas, e eles não ouviram nenhum profeta. E a gente tem a nossa profeta, e quantos de nós estamos dando o devido ouvido ao que é falado nos seus escritos? Então, talvez nós sejamos como Jerusalém, como Judá, ok? Nós estamos negligenciando da mesma forma que eles negligenciaram. Então, isso para nós é uma baita de uma aplicação. Será que nós estamos guardando os mandamentos? Será que nós estamos dando ouvidos aos profetas que Deus levanta? Pois Deus guarda aliança para quem faz isso. Guarda os mandamentos e ouve os profetas. Aí nós vamos lá para o verso 10 e nós temos mais alguns pontos importantes. 9 do 10. E não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos na sua lei, que nos deu por intermédio de seus servos os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para obedecer a tua voz. Por isso, a maldição
e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós. Porque temos o quê? Pecado contra ti. Ou seja, por que que isso aconteceu com Judá, meus irmãos? Foi porque Deus é mau? Porque Deus é injusto? Por que que isso aconteceu? Daniel diz, porque nós pecamos. Lembra no capítulo 8 que diz ali que os santos seriam entregues ao chifre pequeno por 1260 anos? Por causa do quê? Verso 12, por causa de suas transgressões. Ok? Então, o pecado faz esse mal. E aqui Daniel está dizendo claramente isso. Daniel está reconhecendo a justiça de Deus. Ele sabe que ele guarda a aliança para com quem faz a sua parte na aliança. É um contrato, duas partes, a parte A e a parte B tem que fazer o contrato acontecer. Se a parte A faz e a parte B não, se quebra o contrato. Quebrando o contrato, vocês já vão entender o que aconteceu. Porque isso aqui foi uma quebra de contrato para o lado de Israel. Quando se quebra o contrato, a cláusula é o castigo. Ok? Então, quebrou o contrato, geralmente você tem que pagar. Quem quebra contrato, paga. E aí foi isso que aconteceu. Ok? Eles quebraram o contrato, pagaram com o cativeiro. Entenderam? É uma sincronia. Daniel está ciente de que Israel assinou o contrato. Por isso que ele diz lei de Moisés. Porque foi justamente lá no Êxodo 20, a partir do Êxodo 20, que eles assinam esse contrato. Se vocês pegarem o Êxodo 20, até ali, nós fizemos o ano bíblico essa semana, e falou justamente sobre esse ponto. Se você pegar ali de Êxodo 20 para frente, vocês vão ver que eles pactuam com isso. Eles fazem um sacrifício e jogam sangue ali na lei, compactuando que vão seguir a lei. Okay? Só que eles não seguem. Logo, não seguindo, quebram o contrato. E a multa contratual é o castigo de Deus. Ok? É a permissão que eles sejam levados para cativeiro. Então vamos, olha aqui, ó. Por isso o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal, e o fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor nosso Deus em todas as obras que faz, pois não obedecemos a sua voz. Então, meus irmãos, nós não podemos colocar a culpa das coisas ruins que acontecem conosco em Deus, porque o culpado é nós. Deus não colocou um cigarro na minha boca. Eu fui lá e peguei. Eu assumi o risco de ter um câncer, de ter alguma coisa mais grave. Deus não colocou a cerveja na minha mão. Foi eu que fui lá e comprei, peguei e tomei. Então, a culpa não é de Deus. Nós estamos assumindo riscos, seja no comer, seja no ouvir, seja no beber, seja no vestir, seja onde for. Nós estamos correndo risco por nossa própria conta. Assim como o povo de Israel desobedeceu a Deus e correu o risco da multa contratual, assim somos conosco também. Nós também assinamos alguma coisa. Se nós somos adventistas, nós fomos batizados, nós temos um contrato ali, que é nos lido antes de batizar a gente, certo? E nesse contrato tem tudo que nós falamos sim, 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 sim. E quando nós não seguimos as orientações, não seguimos o contrato, tem multa contratual. Aí a gente pode ter problemas, seja financeiro, seja físico, seja de doença, seja lá o que for. Nós podemos também quebrar ter essa multa contratual. Agora nós vamos ver uma parte que é a final da oração de Daniel. E eu vou falar para vocês. Daniel não tem como pedir nada a Deus. Pela oração que Daniel fez até o verso 14, ele está detonando o povo, se humilhando, dizendo que Deus é justo mesmo, que Deus está certo. Deus está certo. Nós somos imundos, nós não fizemos o que Deus mandou que eu fizesse. Nós não aguardamos a lei, nós não ouvimos os profetas. Senhor, tudo o que está acontecendo conosco é justo. É o que Daniel está falando aqui. Daniel está dizendo que Deus é justo. Como nós vamos pedir algo se estamos errados? Né? Eu tinha o meu pai e eu gostava de pedir. Nunca fui, eu sempre fui medroso com meu pai. Né? Eu não gostava de pedir as coisas porque eu já sabia que era não mesmo, então eu não pedi. Mas quando estava errado, menos ainda.
Porque eu fiz alguma coisa, fiz uma bagunça. Naquele dia eu queria dormir na minha avó. Eu ia pedir pro meu pai? É óbvio que não, porque se eu já fiz bagunça durante o dia, eu vou pedir como? É mais ou menos isso aqui que Daniel tá aqui falando até o verso 14. Mas Daniel arruma uma tática infalível. E agora nós vamos ver qual tática que ele usou nos próximos 2 versos. Vamos começar aqui. Olha que importante, hein, irmãos? Na verdade, ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e a ti mesmo adquiristes renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da cidade de Jerusalém, do seu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo pobre para todos os que estão ao redor de nós. Agora, pois, ó Deus, nosso, ouve a oração do teu servo e as súplicas sobre o teu santuário assolado. Faze resplandecer o rosto, por amor do Senhor. Vamos lá, para vocês entenderem aqui. Daniel não tem argumento para pedir nada. Lembra? Ele detona o povo, detona-se a si mesmo. Nós pecamos, nós isso, nós aquilo, nós não ouvimos profeta, nós não fez nada, nós não temos que pedir nada, nós tínhamos que morrer todo mundo, pelo certo nós tínhamos que tudo morrer. Mas Deus é um Deus misericordioso. E nesse lado da misericórdia, Daniel arruma um argumento. O argumento dele é: o nome do Senhor está sendo enfraquecido. Olha o argumento de Daniel. Parece alguma coisa que vocês viram lá para Moisés? Deus diz: olha, vocês têm tudo que morrer. Eu vou fazer de você, Moisés, um novo povo, vou matar tudo. E aí, isso é um teste para Moisés. E Moisés faz a mesma coisa. Senhor, o que vão dizer do teu nome? É o mesmo argumento. E se vocês prestarem atenção, Deus começou a ter um renome muito grande a partir dali, de Moisés, do Egito. A partir daquele momento, Raabe, por exemplo, ela é salva por isso. Porque Raabe ouve todas essas coisas sobre o Deus de Israel, e no momento em que eles vão entrar em Jericó, ela sabia de todas essas coisas. Sabendo dessas coisas, ela pede misericórdia. Então o nome de Deus estava grande. Só que como naquela época o Deus que perde, ele se torna inferior ao Deus de que venceu. Lembra na Babilônia? Por exemplo, nesta época, nesse período, é como se o Deus da Babilônia fosse maior do que o Deus de Israel, porque ele venceu. Ok? Nós vimos que foi Deus que entregou. Mas na cabeça dos babilônicos é como se o Deus deles fosse mais forte que o Deus de Daniel. Aí Deus mostra dentro da Babilônia que não era isso. Que Deus de Daniel é o Deus Todo-Poderoso. E ele prova isso no capítulo 2, prova isso no capítulo 3, prova isso no capítulo 6 para o próprio Dario. Porque o próprio Dario ali, quando toma a Babilônia, é como se o Medos e Persas fossem maior, os deuses do Medos e Persas fossem maior que o Deus da Babilônia. Então, até mesmo no reinado de Ciro ali, de Dario, há alguma coisa ali relacionada, ó, eu sou o maior, eu sou o Deus Todo-Poderoso. E Dario reconhece isso, ok? Então vocês veem que o nome de Deus está grande. Só que, se Jerusalém não voltar a ser o que era, Daniel está dizendo: Senhor, aquele é o teu povo, aquele é a tua cidade. Inclusive, há uma profecia de que a Nova Jerusalém, que está lá no céu, vai descer sobre Jerusalém, sobre o Monte dos Oliveiras. Então, aquele é o teu lugar. Restaure pelo seu nome. E aí vem os 2 últimos versos. Inclina a Deus ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a sua face, fiados em nossa justiça, mas em tuas muitas misericórdias. Olha que bênção. Olha que bênção. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa.
Ó Senhor, escuta e faz. Não retardes por causa de ti mesmo, ó Deus, pois a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Vocês viram aqui, meus irmãos? Daniel não tinha desculpa para pedir nada. Então ele não pede por eles. Ele pede pelo próprio Deus. Ou seja, Daniel estava preocupado com as tábuas dos mandamentos de Deus. E é por esse que ele pede para que Deus possa intervir e restaurar novamente. Que não demore 2.300 anos. Que não demore 1.260 anos, sim. Porque o seu nome vai ser enfraquecido. Cumpra-se, seja o mais rápido possível. Não retardes. Vocês compreenderam aqui todo o panorama, meus irmãos? Ele está pedindo para restaurar o santuário antes de 2.300 anos. Compreenderam até aqui? Vamos ver se nós podemos avançar. Daniel 9, 20 e 21. Agora o anjo vai ser o protagonista. E enquanto eu estava falando e orando, e confessando o meu pecado, e o pecado do meu povo, Israel, e apresentando minha súplica perante o Senhor meu Deus, pelo santo monte do meu Deus, sim, enquanto eu estava falando em oração. Opa, nem terminou a oração, hein? Olha isso, hein, meus irmãos? Nem terminou a oração. O homem Gabriel, a quem eu tinha visto na visão no princípio, impelido a voar rapidamente, tocou-me por volta da oblação da tarde. Vamos lá. Daniel nem termina de orar e a resposta vem. Vai ter vezes que isso vai acontecer conosco. Vai ter vezes que isso não vai acontecer. Mas a nosso principal é confiar. Nós necessitamos confiar. Daniel teve a dádiva de muito antes ali, ele nem tinha hora. Tá claro o texto, eu ainda estava falando, orando, confessando, apresentando a minha súplica. Quando eu estava falando em oração, vem Gabriel. E Gabriel, então, lá pelo período da oblação. Isso aqui é o período do sacrifício da tarde, por volta das 3 horas da tarde. Ok? Então ele toca Daniel. Nesse toque de Daniel, acontece o seguinte. E ele me informou e falou comigo e disse: ó Daniel, eu saio agora para dar-te habilidade e entendimento. No início de tua súplica veio a ordem, e eu venho para mostrar-te, pois tu és grandemente amado. Olha isso, meus irmãos. Portanto, entende a questão e considera a visão. O que nós estamos falando aqui? Lembra? Que visão é essa? Maré. Ok? O anjo foi enviado por Deus para que Daniel não mais se perturbasse com isso. Agora Daniel entende a maré. Agora nós temos outras coisas importantes aqui. Irmãos, uma coisa que eu quero dizer para vocês. Nós somos muito amados. Nós, quando estamos fazendo o que Deus quer que nós façamos, nós somos muito amados. Assim como Daniel. Daniel era grandemente amado. O anjo diz claramente, quando você iniciou a oração, eu já vim. Olha isso, meus irmãos. Ele inicia a oração. Como Deus sabe todas as coisas, né? E como Daniel, ele era um homem íntegro. Daniel era um homem justo. Isso está mais do que provado no seu livro. Ele começa a orar e Deus já fala para o Gabriel, vá. E Gabriel, então, venha, Daniel. Pois tu és grande, amado. Grandemente amado. Portanto, entende a questão e considera a visão. Bom, meus irmãos, nós vamos finalizar por aqui, porque nós já estamos chegando perto das 6. Eu vou deixar, então, para nós fazermos a parte mais complicada com mais tempo amanhã. Bem? Então, lembre-se, meus irmãos. Nós precisamos de 3 coisinhas cruciais quando estamos apertados, quando estamos precisando de algo. Jejum, oração, humilhação. Precisamos se humilhar a Deus. Precisamos reconhecer o quão trapo de imundícias nós somos. Enquanto nossas justiças não valem nada, como nós vimos, justiça é obediência.
todas essas coisas não valem nada. Por quê? Porque é Deus que tem que operar em nós. Então, com essas 3 coisas, nós precisamos, nessa oração, ser pessoas sinceras, ser pessoas que de fato estão se colocando com Deus humilhados, sem se exaltar em nada. Pois nós, lembre-se disso, eu e você não temos argumento para pedir nada a Deus. Porque nós falhamos muitas vezes. Mas que nós possamos usar o argumento de Daniel. Senhor, nós somos adventistas do 7º dia, nós precisamos que o seu nome seja honrado. O seu nome tem que estar engrandecido. E é isso que eu e você precisamos. Pensar nos mandamentos, pensar mais em Deus e no nosso próximo e menos em nós mesmos. Temos que deixar de ser egoísta. Daniel não era egoísta. Daniel aqui sequer voltou para Jerusalém, ele estava pedindo pelo povo. Daniel ficou no reinado de Ciro. Então Daniel não estava pedindo para ele voltar. Vocês perceberam isso? Daniel não está pedindo para ele voltar. Daniel está pedindo pelo povo. Daniel estava pedindo por Deus. Pelo nome do Senhor. Porque a cidade de Jerusalém é grande. Depois vocês leiam Zacarias 14, que lá vai estar dizendo que a santa cidade, Nova Jerusalém, vai descer sobre os montes das oliveiras. Sobre Jerusalém. Essa cidade que é tão perseguida. É uma guerra em Jerusalém. Todo santo dia é uma guerra. Uma cidade ali que está todo mundo atrás. Mas essa cidade é do Senhor. Assim como eu e você somos do Senhor. Que nós possamos fazer as mesmas obras que Daniel fazia. Que Jesus quer que eu e você sejamos semelhantes a ele. Para isso precisamos nos humilhar. Para isso nós precisamos orar mais. Para isso nós precisamos jejuar mais. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Tenham uma ótima semana. E amanhã nós vamos dar fim ao capítulo 9 de Daniel. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós estamos na Tua presença, Pai. Nessa série, Pai, onde nós estamos aprendendo, estamos, ó Pai, cavando fundo nos livros de Daniel, profecias difíceis de entender, mas eu quero agradecer ao Senhor, porque nós estamos sentindo, Pai, eu estou sentindo a presença do Senhor, abrir a nossa mente e nos ajudando a compreender, entender. Ô Pai, muito obrigada, como é maravilhoso, nós queremos ser, Pai, como Daniel, amados e amadas do Senhor, nós queremos, ó Pai, ter uma porção dobrada do Espírito que atuou na vida de Daniel, dos amigos de Daniel, da qual eles deixaram para nós esse legado, Pai, de um testemunho fiel, de uma fidelidade grandiosa diante do Senhor. Nós queremos também, Pai, nesses dias finais, ser como Daniel, Pai, sermos fiéis, e sermos, ó Pai, fiéis atalais do Senhor. Derrama sobre nós o Teu Espírito Santo por misericórdia. Ó Pai, nós precisamos de orar como Daniel orou, porque nós fazemos parte, Pai, de uma igreja, a última igreja nessa parte da terra, que nós precisamos de resplandecer, de ser uma igreja gloriosa para dar o alto clamor. E nós, ó Pai, estamos agindo como povo de Israel, temos negligenciado os Teus mandamentos, temos negligenciado os Teus estatutos, temos, ó Pai, tratado com indiferença as Suas advertências, os Teus conselhos, ó Pai, e por isso estamos vivendo um período de uma fraqueza tão grande, Pai, de uma letargia espiritual tão grande. A nossa igreja, a igreja do Senhor, Pai, está sendo considerada pelas igrejas em redor de nós como mais uma igreja. Pai, nós precisamos de ter o Teu poder. Eu rogo, Senhor, nós queremos resplandecer, nós precisamos de dar o alto clamor, nós precisamos de mostrar para as demais denominações que esta igreja, Pai, está sendo conduzida pelo Deus Todo-Poderoso, o Deus verdadeiro, o Deus da qual e tem uma lei, que essa lei vigora os 10 mandamentos. Pai, nos ajuda, por misericórdia, nos batiza com o Teu Santo Espírito, nos ajuda a orarmos fervorosamente com jejum, com oração, com humilhação, com arrependimento, com mudança de vida, para que o Senhor possa fazer de nós instrumentos nas Tuas mãos, para levar essa mensagem, Pai, para dar o alto clamor.
Pai querido, toma em tuas mãos a nossa vida, toma em tuas mãos a vida do irmão Roberto, Pai, da qual está se entregando, Pai, se colocando as tuas mãos para ser usado tão poderosamente pelo Senhor. Muito obrigado pela vida dele. O abençoa, Pai, ele e toda a família dele. Abençoa cada lar representado e cada família aqui representada. Nos batiza com teu Santo Espírito, Pai, nos faça instrumento das tuas mãos, nos revigora espiritualmente. Eu te imploro, te suplico essas bênçãos, Deus eterno, em nome de Jesus. Amém.